Olá, boa noite. Mais uma live aqui, mais uma palestra ao vivo. Hoje, quarta-feira, dia 17 de abril, não é isso? Como surgiu esse tema na live passada, em que a gente falou sobre sogra, a Jéssica sugeriu que a gente falasse sobre netos, sobre essa relação entre avós e netos. E aí, pensando nisso, nessa sugestão que a Jéssica trouxe, eu achei que valeria muito a pena a gente continuar, como, quer dizer, dar uma palestra como se fosse continuidade da outra. E eu tinha basicamente fechado a live passada sobre sogra falando uma frase que eu ouvi de um paciente que eu atendo já há alguns anos, que eu acho que é uma frase importante, que gera uma boa reflexão, que é avós, né? Não, melhor, perdão. Pais que criam filhos mimam netos e pais que mimam filhos criam netos. E eu acho que essa frase, essa colocação serve para a gente dar um pontapé inicial na nossa reflexão. Porque pensar na função de avós, ou nesse papel social, familiar, envolve considerar que existem vários tipos de avós e que a gente não vai conseguir dar conta de falar de todos os tipos de avós, né? A gente tem uma realidade no Brasil em que muitas famílias são sustentadas pelos avós. A gente tem avós de 80, 90 anos e tem avós de 30, né? Dependendo às vezes aí com uma diferença muito pequena entre avós, filhos e netos. Então a gente precisa entender em que contexto a gente está inserido, qual é esse contexto de país que a gente vive, qual é a nossa cultura que vai mudar de cidade para cidade, estado para estado, e respeitando essas diferenças, tentar fazer aqui um recorte e dar um panorama do que pode ser mais comum, ou pelo menos o que eu encontro com maior frequência no consultório, né? Vou dar uma boa noite aí a todo mundo que está assistindo, a Camila Carvalho, a Jéssica Curte, Priscila Gomes. E a Jéssica está dizendo lá, pais que mimam filhos, mimam netos. Então, eu acho que acontece muito isso, né? De pais que vão mimando todo mundo que chega. Mas retomando a frase, eu acho que ela gera um ponto de reflexão importante para a nossa conversa. Se a gente considerar que pais que criam filhos mimam netos, essa frase está transmitindo uma dimensão de responsabilidade, de que esses pais que se dedicaram a criar seus filhos, a educá-los, assumiram uma responsabilidade, um posicionamento em que eles vão transmitir a esses filhos valores, ideias, conceitos, e que muito provavelmente esses filhos vão se tornar adultos que consigam assumir as funções de pai e mãe. E, portanto, esses pais vão criar os filhos e deixar livre para que os avós apenas entre aspas, mimem os netos. Mas quando a gente tem uma geração de pais que mimam os filhos, muito provavelmente vão criar filhos com uma grande dificuldade em assumir responsabilidades, em se tornarem adultos capazes de assumir esse compromisso, mudar de posição, sair da função de filho, assumir a função de provedor, não no sentido machista, mas eu digo daquele que vai buscar proventos para sua família, seja um homem ou uma mulher, e assim se tornar pai e mãe. Então, dentro daquela lógica da frase, pais que mimam filhos criam netos, porque eles vão ter que acabar assumindo essa responsabilidade de criar os netos, já que criaram filhos tão mimados e frágeis que não são capazes de assumir para si essa responsabilidade. E o que a gente vê, e às vezes as pessoas confundem quando eu falo de responsabilidade, é que a gente não está falando da capacidade de chegar no horário, no trabalho, de pagar a conta em dia, de ser um ser humano que cumpre com as suas obrigações cotidianas apenas. Responsabilidade é uma capacidade de responder por suas ações, pensamentos, sentimentos, desejos,
Sejam coisas acertadas ou equivocadas. Seja a capacidade de falar, olha, eu sou bom nisso, como falar, me desculpa, eu errei. Então, se a gente tem uma geração, e tem, de pessoas que não foram criadas com essa dimensão de responsabilidade, que ainda se colocam numa função filial, que estão mais preocupados no domingo em almoçar na casa dos pais, ao invés de curtir a família que cultivou, que criou, muito provavelmente eles vão ter uma dificuldade em assumir papéis de autoridade. É regra? Claro que não. A gente não pode nunca julgar um exemplo como todo. Mas a gente está fazendo aqui um recorte para pensar. E aí cada um que estiver assistindo pode ir tentando aproximar isso da realidade que possui. Ver se há paralelos, ver se há algum tipo de ponto de aproximação, né? Mas, utilizando dessa reflexão, o que a gente vê hoje é que há muitos pais que, quando descobrem que vão ser avós, têm uma dificuldade de fazer a transição para essa função. Seja porque às vezes não pôde curtir a paternidade e a maternidade da maneira que achavam que deveriam, ou porque estavam trabalhando, ou porque eram muito jovens, porque não tinham essa clareza de ideia do que era essa função, e acabam aí não tendo e não curtindo esse momento. E quando chegam os netos, querem compensar o que foi perdido. Qual é o ponto de questão a ser pensado, né? Qual é o ponto problemático? É que, em geral, aquilo que a gente perde não tem como ser compensado. Portanto, a gente não vai ter como ir à forra na relação com os filhos ou com os netos pelas nossas carências. Não vai dar para os nossos filhos e nossos netos compensarem aquilo que nós não vivemos ou não tivemos do jeito que gostaríamos. Por isso que muitos pais ou avós, né, agora fazendo mais diretamente essa referência, por isso muitos avós acabam tendo dificuldade em sair da função de pai e mãe e assumir a função de avô e avó. E acabam às vezes entrando em disputa com os filhos que se tornaram agora pais. É muito complicado essas nomenclaturas, né? Mas eu acredito que esteja dando para acompanhar o raciocínio. Então, o que a gente vê no consultório muitas vezes é um processo de competitividade entre avós e pais dos netos, porque acabam tendo essa questão de julgar que sabem mais como criar, que têm uma visão mais acertada, que por às vezes de forma obviamente inconsciente não terem vivido essa paternidade, essa maternidade da forma que gostariam, querem aproveitar como se fosse uma segunda, terceira ou quarta chance. E é muito importante, que os pais consigam transmitir a esses avós qual o papel que eles podem ter na relação. Porque se ninguém disser, se ninguém expressar para esses avós quais funções que eles podem ter, o que cabe a eles, o que não cabe, o que é tolerado, o que não é tolerado, o que é conveniente, o que não é conveniente, muito provavelmente eles vão fazer aquilo que eles acharem que podem ou que querem. E isso gera atrito, né? Eu no consultório venho acompanhando alguns casos de pais recentes e especificamente as coisas estão fluindo muito bem porque há uma articulação familiar interessante, de apoio, de suporte. E outro nem tanto, né? Não porque não haja articulação, mas pela forma como essa articulação está acontecendo. O que a gente pode observar é que há uma tentativa, vou falar dos avós para ficar mais genérico, de assumir uma certa frente, de assumir um protagonismo na educação desses netos. E com isso se cria um impasse muito grande, porque agora é a hora, é o momento, é a oportunidade desse filho viver e construir uma identidade paterna, né? Portanto, ele não, se você ficar impedindo que isso aconteça, você vai estar retirando
um direito e um lugar que cabe apenas a esta figura, no caso o pai, mas que poderia ser uma mãe também. E há uma dificuldade para que esse filho consiga transmitir esse limite a essa avó, né? Aí, enfim, acabei falando demais. Como há essa dificuldade, o atrito ele escapa ao limite da relação pai, avó e netos e vai para a relação a dois, para a relação que é do cotidiano, e vai trazendo elementos da relação a três, no caso, filho, pai e mãe. Ou seja, da relação desse ser humano que se tornou pai com os seus progenitores, que agora se tornaram avós. Esse impasse, esse embate, ele levanta questões que às vezes estavam adormecidas no passado, às vezes estavam ali alfinetando, mas de maneira suportável, e quando é preciso se construir essa identidade paterna ou materna, essas feridas elas vêm à tona. E aí alguns assuntos que pareciam superados podem retomar com muita força, com muita intensidade, exatamente porque eles nunca foram lidados ou superados de verdade. Eles apenas foram adormecidos. Por isso é muito importante ter cuidado para quem está no momento de planejar uma gravidez, para que também cuide de si, da sua história com seus pais, da sua dinâmica familiar, da sua história familiar, para que você consiga pelo menos não se curar de tudo, mas estar um pouco mais consciente das suas questões, dos seus sofrimentos, porque muitas vezes, e na maioria das vezes, as gravidezes, não, gravidezes? Agora me confundi aqui, mas as gestações, pronto, não são planejadas, e despertam uma carga emocional e alguns conflitos muito fortes nas pessoas. Eu lembro de uma instituição que eu atendi, e lá tinha uma funcionária que já tinha 2 filhos, cada um de um parceiro. E em algum momento ela teve um outro parceiro e acabou engravidando. Isso trouxe transtornos em diversas esferas. Na esfera ali do trabalho, da instituição, ela tinha acabado de ser contratada. A instituição entendeu isso de uma forma um pouco não positiva. Ao mesmo tempo que, por ter um olhar muito solidário, e isso é verdade, a instituição tinha e tem um olhar solidário, me chamou para que a gente pudesse fazer algum tipo de trabalho com aquela pessoa, porque ela estava muito perdida e estava considerando abortar. E quando a gente foi conversar, no caso eu sozinho, né, foi uma conversa tensa, complicada, porque notoriamente aquela mulher estava completamente fragilizada. O parceiro, pai da criança, não queria assumir e basicamente lavou as mãos. E os pais dela moravam em outra cidade, eram pessoas mais duras, mais rígidas. Então, na verdade, aquela mulher estava completamente abandonada afetivamente e muito perdida. E aí é óbvio que no momento de angústia, de pânico, no sentido popular da palavra, não patológico, de desespero, melhor dizendo, ela realmente considerou abortar. E obviamente que meu papel não é dizer se ela deve ou não deve fazer algo, mas foi acolher aquela mãe, porque ela estava exatamente numa angústia com esta maternidade. Tanto por questões práticas, que é a questão de como sustentar um terceiro filho, como vai ficar a dinâmica de trabalho, como é agora ter que lidar com um parceiro que não quer assumir esse filho, enfim, questões reais do cotidiano, mas porque engravidar remetia a ela exatamente a todos esses conflitos que ela tinha com os seus pais, com essa falta de suporte, de ser um filho que não ia ter convívio com os avós, e dela mesma não ter esse suporte do pai e da mãe para poder se tornar mãe. Ah, mas ela já era mãe. Pois é, isso é uma outra questão. Ser mãe é um processo que se dá a cada gestação, porque
cada pai e cada mãe é pai e mãe de um. Mesmo que tenha 20 filhos, é pai e mãe de cada um. E cada processo gestacional vai despertar questões singulares naquele ser humano. Por mais que você, claro, pode se sentir um pouco mais seguro, um pouco mais inseguro, vai ter contextos sociais, históricos. Mas o que eu estou querendo ressaltar é que você ter um filho hoje e ter outro ano que vem vai ser diferente. Não vai ser igual. E as pessoas às vezes ficam angustiadas porque estão querendo alcançar uma expectativa de que a gestação seja num padrão X, que não existe. Né? Existe o risco e o não risco, ok. Mas o processo de se tornar pai e mãe é um processo singular, pessoal, que vai depender de cada gestação. E ao acolher essa mulher que estava nesse impasse de aceitar ou não se tornar mãe, o meu desafio foi tentar trazer ela um pouco para o eixo. Botar os pés no chão, respirar, avaliar o que estava acontecendo, com muito cuidado, porque é uma situação muito delicada. E oferecer um acompanhamento para que ela pudesse primeiro sair desse quadro de desespero e aí poder pensar melhor o que ela realmente deseja. Para resumo da história, ela decidiu continuar com a gestação e teve o filho. Mas essa angústia que vem, ela vem pelo medo do futuro, por causa do que você não sabe que vai acontecer, mas ela também vem com medo do passado, por tudo aquilo que você já viveu. Pelas angústias que você tem em lidar com a sua posição de filho, com a sua relação com seu pai e com a sua mãe, com o que você vai criar de expectativas sobre a sua forma de ser pai e mãe. Seja para tentar copiar o modelo positivo que você tem ou para evitar um modelo negativo que você tem. E é muito importante para que essa relação entre avós e netos seja positiva, que ela seja uma relação construída de forma afetiva e não impositiva. Porque muitas pessoas atribuem aos avós uma função que eles não têm, que é de criar e cuidar dos netos. Não é um dever. Eu sei que isso vai contra muitos valores, mas não é um dever dos avós cuidar dos seus netos. Esse é um dever dos pais. Os avós, eles têm uma função solidária, gentil, afetiva, acima de tudo, quando querem, de oferecer um suporte tanto aos seus filhos que estão se tornando pais, mas também aos filhos para que eles possam ter mais referências, possam dar possibilidade de escape dos estresses dessa função para os filhos, né? E possam ajudar esses filhos nessa transição. Porque na ausência desses pais, ou pelo menos numa relação em que eles não possam estar tão presentes, é muito frequente na nossa cultura que os avós assumam protagonismo. E eles vão transmitir valores, eles vão transmitir conceitos, ideias, vão ser exemplos de comportamento que às vezes não vão agradar os pais, que não vão necessariamente ir de encontro aos valores dos pais. E quem tem que mediar isso são esses filhos, né, que estão se tornando pai e mãe. Por isso que é muito importante que esse processo de paternidade e maternidade ele possa também ser preparado. Eu sei que isso é um ideal, porque foge muito da nossa realidade. Mas seria bom que a gente tivesse esse cuidado, que a gente conseguisse entender que é muito menos difícil se tornar pai e mãe quando a gente, em primeiro lugar, se tornou homem e mulher, no sentido de adultos. Quando a gente percebe que a gente agora consegue responder pelas nossas ações, pelos nossos desejos, pelos nossos equívocos. E aí sim entrar em contato e verificar se você deseja ter um filho ou se você quer ter um filho.
quer ter um filho por causa do relógio biológico que está gritando, quer ter um filho porque a sociedade diz que depois de tal idade já está tarde, ou porque sua mãe está pedindo netos. Sempre é bom perguntar para quem você quer ter filhos. E ter consciência de que filho é algo muito complexo, muito sério. E que claro que vai carregar parte de você com ele, seja de forma biológica, mas acima de tudo de forma de valores, de conceitos, de forma de encarar a vida, não como cópia, porque cada um é singular, mas como referência. E dessa forma é muito importante que possa se dar outras referências a essa criança. Seja tanto para ela poder ter com quem brincar, mas também para ela poder ter outros adultos com visões plurais e ela poder perceber que a vida é plural, que não tem só papai e mamãe, mas que ela também possa desenvolver aspectos de confiança, para que ela possa ter aspectos de bom humor. Porque muitas vezes os pais, isso eu vejo direto no consultório e é chato, estão muito preocupados em educar os filhos. O que eu quero dizer com isso? Se o filho começa, e aí filho ou criança, se a criança começa a contar alguma coisa, os pais já de imediato começam a querer corrigir ou oferecer um conceito ou uma maneira de encarar aquela situação. E muitas vezes os avós simplesmente escutam e se interessam em entender como a criança percebeu, como a criança sentiu aquilo, o que ela gostou, o que ela não gostou. Exatamente por não estarem numa função que é tão cobrada pela nossa cultura, pela nossa sociedade, eles podem se dar liberdade e assim dar liberdade à criança para que ela também possa ser mais leve. E os pais muitas vezes já chegam querendo educar, chegam em casa cobrando se tomou banho, se escovou o dente, se jantou, se fez o dever de casa. Raramente você vai ver um avô ou uma avó fazer isso. Então, é legal ter essa divisão de funções. O que não quer dizer que a gente precisa trabalhar nos extremos. Ou seja, ser pai e mãe não é só cobrar. E ser avô também não é ser permissivo a ponto de deixar que se faça tudo. É claro que pode ter um certo, digamos assim, há uma divisão de tarefas. Os avós podem ser aqueles que vão fazer mais a parte divertida, descontraída, mas também precisam transmitir respeito e limites. E os pais precisam assumir a maior parte da carga de educação, de cobrança, de ensino de valores, mas também podem ter momentos de relaxar, de ter uma conversa sem maiores pretensões, que não seja uma conversa com um fim educativo, mas que seja apenas uma conversa. Porque isso é o que eu mais vejo que faz falta, que os pais consigam ter uma fala com seus filhos em algum momento que seja uma conversa como a gente tem com os amigos de bar, com as pessoas que a gente gosta, em que a gente não quer ensinar nada, a gente quer só trocar ideia. Porque essa é uma função que os avós exercem de forma muito importante. E então é muito legal que a gente perceba que muitas vezes são esses avós que vão transmitir os valores que os pais têm, mas não conseguem dizer. São esses avós que vão acabar ali fazendo certas mediações, certos acordos, para que a criança também consiga entender um outro ponto de vista. Porque às vezes quando o pai diz ou a mãe diz, diretamente ela não consegue alcançar. Mas quando aquilo é falado por um outro, que tem afeto, que tem carinho, que a criança reconhece como alguém valoroso, aquelas coisas começam a fazer mais sentido para ela. Então é muito legal que a gente consiga transformar essas relações não em uma disputa de poder, mas em uma cumplicidade de afeto, para que os nossos filhos e os netos consigam ter valores e limites, mas também se sintam amados, se sintam queridos, se sintam cuidados, porque há uma carência crescente em todos os níveis de relações,
Professores estão carentes por falta de reconhecimento, de empoderamento para poder fazer o trabalho deles. Pais estão carentes porque os filhos não reconhecem tudo o que fazem e aí acabam querendo fazer mais e compram mais e gastam mais e não conseguem se fazer presentes. Avós muitas vezes têm que continuar trabalhando, dependendo aí da idade, para poder ajudar financeiramente as famílias e às vezes são o esteio da casa. E aí acabam tendo um estresse, um desgaste que não conseguem fazer esse papel de avô mais descontraído. Então existe uma realidade que é complexa. Mas a gente pode, humanamente, amigavelmente, amistosamente, buscar formas de reorganizar isso. Quando a gente consegue delimitar qual papel cada um pode ter. E no caso dos avós, eles precisam participar. Eles vão se sentir importantes e vai ser bom para a criança que esses avós participem. Mas é muito, muito importante que os avós tentem ter o cuidado de saber qual o limite que eles podem ir. E isso pode ser combinado explicitamente ou, em último caso, ser percebido ali, ter aquele cuidado de simancol do efeito que tem a sua ação, a sua fala, como o outro está reagindo a isso, né? E os filhos que estão se tornando pais precisam também se sentir encorajados para serem os melhores pais que eles puderem, porque pais perfeitos não existem, mas a gente pode pelo menos batalhar para acertar. E acertar não é ficar medindo com uma régua fajuta se o vizinho ele é um melhor pai ou melhor mãe que você. Se o seu pai ou sua mãe, no caso dos avós, foram pais melhores ou piores que você. Mas avaliar na relação que você está construindo ali, contando a gestação como marco zero, o que você pode oferecer, o que você acredita que vale a pena oferecer, que cuidados com as suas questões você pode ter para evitar que aquilo contamine essa relação. É claro que alguma coisa vai passar, mas dá pra gente trabalhar para que elas sejam de forma mais melhor ditas, né? E ter uma projeção de que tipo de pai e de mãe você quer ser. Claro que você vai usar referências dos outros, mas não queira ser o outro. É esse o ponto. Queira ser você, se inspirando com algumas ideias do que existe ao seu redor. E vai ficar muito mais fácil se os avós entenderem que eles estão ali para dar suporte e não para serem protagonistas. Deixem os filhos, no caso que estão se tornando pai e mãe, viverem esse momento. Esse é o momento deles. Os dos avós já foi. É muito importante isso. Permitam que os seus filhos e suas filhas que estão nesse processo gestacional de paternidade, de maternidade, vivam da maneira deles esse momento. E esteja ali de acolhimento, em função de acolhimento, para caso eles precisem, demandem, peçam, vocês possam acolher. Mas não se adiantem, não atravessem esse momento, não atropelem seus filhos. E falando dos avós que acabam criando os netos, eu diria que são as figuras que às vezes fazem as maiores renúncias. Nem sempre são pessoas que foram bons pais, né? Às vezes os melhores avós não foram bons pais. E talvez por isso aprendam e possam se dar a chance de agora fazer diferente. Porque a vida muda a gente e a gente muda a vida, né? Se a gente, na fase aí mais jovem, tem que batalhar muito, correr muito atrás, isso traz uma carga de estresse, de preocupação, que vai contaminar nossa relação com os nossos filhos. E quando a gente chega numa fase, às vezes, mais adulta, mais envelhecida, alguns valores mudam, algumas importâncias se perdem, vão embora, algumas coisas que a gente entendia como algo hiper importante, a gente vai vendo que talvez não seja tão importante assim. E isso para muitos traz uma leveza que possibilita uma relação muito mais afetiva. Obviamente que não é regra.
Mas é muito comum a gente ver uma relação mais carinhosa entre avós. Avós aqui, obviamente, estou falando de avô e avó. Entre avós e netos do que pais e filhos. Muitos avós, eles conseguem, da maneira mais sutil, mais, às vezes, bem-humorada, com mais paciência, educar melhor do que muitos pais. E muito porque há um fator fundamental nessa história. Ser pai e mãe tem uma carga de obrigação. É óbvio que é muito melhor quando se é pai e mãe porque se quer ser. Mas a gente sabe que, por um conjunto de leis, por um conjunto de moralidade, ser pai e mãe tem um aspecto de obrigação. E a gente se preocupa muito em ser um bom pai e uma boa mãe. Mas é mais pesado essa função. Ela tem uma carga de medo muito maior. Enquanto ser avô não é tão obrigatório. Você não tem essa carga moral, nem legal, que atribua ao avô ou à avó essa função tão séria. E isso traz leveza. Porque você é avô e avó porque quer. Porque você quer curtir aquele momento. E isso dá um leque para uma relação pela via do afeto, do desejo. E não uma relação pela via da cobrança, da preocupação com a escola. Então é um canal mais suave, mais até puro, né? Sem tantas inquietações e cobranças. O que não dá o direito para que os avós ultrapassem esse limite de protagonismo dos pais. E por ter uma afetividade, por ter uma liberdade, por ter um acesso a essas crianças, atropelem essa função, que é estrita, exclusiva de pai e mãe. Então é muito importante que ser avô seja ter um espaço para mimar, sim, seus netos. Mimar no sentido de não ter a preocupação em ficar ensinando o tempo todo. E aí poder ser mais divertido, mais brincalhão, mais prazeroso, porque é mais descompromissado. Mas que entenda que se você desautorizar o pai e a mãe, você não vai estar educando. Você não vai estar ensinando aquele ser humano a ser um ser humano melhor. Você vai estar só egoístamente usufruindo de uma posição que você tem por um tempo. Então, articular essas funções, ter uma relação de diálogo, buscar sempre para que possa se articular mais, é fundamental para que as famílias possam ter um melhor funcionamento. E aí, avô é avô, pai é pai, filho é filho. E isso facilita para que todo mundo entenda o seu papel, possa se organizar diante disso e não fique atropelando um ao outro num enfrentamento de autoridade, num questionamento de respeito. Mas porque o respeito a gente não aprende só porque alguém puxou nossa orelha. A gente também aprende pela relação que a gente assiste. Então é muito importante que os avós respeitem os pais e os pais respeitem os avós para que isso seja um valor transmitido aos seus netos. E aos pais que querem continuar sendo filhos, eu sempre faço esse alerta. A conta vai chegar uma hora. E em geral quem vai te cobrar são os seus filhos. Porque você provavelmente, por mais que pague tudo, financie tudo, vai transmitir aos seus filhos uma profunda ausência. E depois que essa ausência for de alguma forma digerida, corre-se um sério risco de que você, pai ou mãe, já não faça mais falta. Porque as pessoas aprendem a conviver com as suas ausências. Então, reflitam, tenham cuidado. Como diz um paciente meu, não seja pai e mãe de pagar boleto. Ou seja, paga a escola, paga a creche, paga a van para levar, para trazer, paga roupa, paga cartão de crédito, paga judô, paga balé.
mas não convive, não conhece seu filho, não tem intimidade com ele, não brinca com ele, não tem troca afetiva com ele nas coisas que são do interesse dele. Porque você levar seu filho para fazer coisas que são do seu interesse não é participar do universo dele, sim impor que ele participe do seu. E às vezes você vai estar perdendo espaço para outros, para avós, para tios, para madrinhas, porque você que está se anulando da sua função ou está exercendo ela mal. Então, fica o meu alerta. Agradeço sempre a presença de todos vocês aí. Entrou bastante gente aqui depois. Daniel Marinho, que é professor de música, inclusive eu sugiro que sigam aí o Instagram dele, cantor Daniel Marinho. Ele trabalha com coral, tem um trabalho muito bacana. Eu acho que o cantor de música clássica vale a pena conhecer. Pris Terra, Paula Silva, Leila Maria de Freitas, Eli Keile, Franciele Alvarenga, enfim, todo mundo aí, boa noite, muito obrigado. Essa live vai estar disponível no YouTube. Eu sempre peço isso porque eu realmente preciso de ajuda para fazer esse canal crescer, seja aqui o Instagram como o YouTube, que sugiram que aos amigos, aos conhecidos, que tem live toda quarta-feira aqui no Instagram e que tem vídeo no YouTube. Olha, vou te falar que o YouTube tá bombando, hein? A gente tá tendo aí um número grande de acesso, porque tem muitos vídeos lá, tanto os meus quanto de convidados, os do Rafael Ferreira. Conheçam o canal da Motiva Psi, porque tem muito vídeo lá que vale muito a pena assistir. Então, dá uma conferida lá nos vídeos um pouquinho mais antigos, porque tem temas interessantíssimos sendo debatidos e conversados lá, tá bom? Meu muito obrigado, uma boa noite, boa Páscoa a todos. Aproveitem para dar um abraço nas pessoas que vocês amam, mesmo que não dê para dar um chocolate, se façam presente. Afeto se dá na troca e no toque, não só no WhatsApp, tá bom? Um grande abraço a todos, boa noite e até a próxima. Tchau.